Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Minha câmera está indo e voltando, então pode ser que do nada ela falhe, tá? Porque eu já tive um problema com o terceiro ano, então, assim, com as aulas do terceiro ano, então eu espero que ela continue assim, paradinha no lugar até a gente terminar a nossa aula de revisão, tá? Mas, enfim. Vamos falar sobre romantismo, romantismo indianista e romantismo regionalista. E ao longo desse movimento que a gente vai falando, se vocês tiverem dúvidas enquanto eu estou falando, vocês anotem para a gente tirar durante a aula do Meet, tá? Então, o que a gente pode considerar como romantismo é justamente o que a gente definiu como uma escola literária nas letras universais a partir dos últimos 25 anos do século XVIII, gente. Por quê, gente? Lá em 1774, Goethe, tá? Ele lança Werther, que são bases definidas desse sentimentalismo romântico, desse escapismo para situações que não eram muito agradáveis naquela época. Então, assim, na Inglaterra, o romantismo ele se manifesta nos primeiros anos do século XIX. Então, assim, a gente vai dar um destaque maior para Lord Byron, que a gente fala que é o aspecto byronista, né? E também por essa poesia ultra-romântica, para Walter Scott, autor do célebre Ivanhoé, que ele desenvolve esse gênero romântico histórico. Mas, se coube à Alemanha e à Inglaterra um papel pioneiro com relação à nova tendência, coube à França o papel de divulgar o romantismo, principalmente entre nós brasileiros. Olha que coisa incrível. O romantismo veio para o Brasil, por quê? Porque os franceses divulgaram ele. Então, assim, fazendo um parâmetro geral pela Europa aí, tá, gente? Em Portugal, o romantismo ele apresenta como marco inicial a publicação em 1825 da poesia Camões, escrita por Almeida Garré, que eu já falei Almeida Garré, tem no livro de vocês também, durante o seu exílio em Paris. Então, esses primeiros anos do romantismo em Portugal coincidem com as lutas civis entre liberais e conservadores, tá? Que elas são acirradas após Dom Pedro renunciar ao trono brasileiro e engajar-se na luta pelo trono português, ao lado dos liberais. Mas, enfim, né? História, vocês não sabem história. O que a gente tem que falar é sobre literatura. Então, assim, mesmo Portugal vivendo essa guerra civil, com os liberais no poder, o país retorna a uma certa tranquilidade lá por 1836, tá? Mas vamos deixar para lá, vamos falar sobre o romantismo que inicia-se no Brasil em 1836, quando Gonçalves de Magalhães ele publica na França a Niterói, Revista Brasiliense, e lança no mesmo ano um livro de poesias românticas intitulado Suspiros Poéticos e Saudade. Então, esses novos conceitos românticos, eles são introduzidos no Brasil em pleno período regencial, gente, ainda sob o impacto dessa abdicação do trono lá atrás, tá? Então, assim, politicamente, a gente é independente desde 1822, tá? Então, assim, vive uma necessidade, a gente preza por isso, uma autoafirmação. Então, como o momento histórico já está estabelecido aí para vocês, a gente vai falar sobre as características do romantismo antes de eu, como é que fala? Colocar o romantismo naquela caixinha lá do indianismo e depois na caixinha do regionalismo, tá? Então, o primeiro passo para a gente tentar estabelecer essas características românticas é justamente entender o romantismo como um estilo de época que é delimitado no tempo, gente. Ou seja, com o período que se inicia nos últimos anos do século XVIII, e se estende até meados do século XIX. Mas, mesmo assim, a gente percebe nitidamente uma evolução no comportamento dos autores românticos, sendo as características, assim, finais do movimento até contraditórias se comparadas às dos primeiros românticos. Então, a gente vê que é como se fosse um barquinho que vai indo pela água assim e ele vai perdendo as suas propriedades. O romantismo ele também vai se dissolvendo. Então, tudo que começa lá atrás, sabe, com os ultrarromânticos, a gente vê que ele vai tendo uma transformação ao longo da história. E é isso que torna o romantismo interessante. É justamente assim, quando a gente vê que, inicialmente, romântico era tudo aquilo que se opunha ao clássico.
Ou seja, os modelos da antiguidade clássica que vocês estudaram lá no primeiro ano, que eram o classicismo, o renascimento, a poética renascentista. Então, assim, eles foram até substituídos pelos da Idade Média, tá? E essa arte de caráter muito erudito, que a gente fala, né, muito bonito, muito bem feito e nobre, opõe-se a uma arte de caráter popular, que valoriza o folclore, o que é nacional, o indivíduo passa a ser o centro das atenções, apelando para essa imaginação e para os sentimentos. Então, assim, a gente vê que o resultado disso é uma interpretação subjetiva da realidade. Por quê? Porque cada um que escreve faz a sua própria interpretação. Então, assim, um dos acontecimentos mais importantes relacionados ao romantismo foi o surgimento de um público consumidor. Uma vez que essa literatura ela vai se tornando mais popular, né, o que não acontecia com os estilos de época de classes, de características clássicas, surge o romance. Então, assim, a forma mais acessível de manifestação literária, o teatro, ele ganha um novo impulso abandonando essas formas clássicas e se inspirando em temas nacionais. Então, assim, justamente no teatro de Almeida Garré, no teatro de Afonso Pena, aonde vocês podem verificar o que, gente? Que o Brasil tem excelentes exemplos. E isso é muito bom, porque a gente não tem inspiração só portuguesa, a gente não tem uma inspiração somente francesa, a gente não tem uma inspiração que vem só da Europa. Mas a gente começa a buscar, dentro da nossa terra, do nosso Brasil, um herói basicamente nacional, que foi o que aconteceu justamente no romantismo indianista, quando a gente denomina ele, demarca ele aí. Então, assim, a gente vê que os acontecimentos mais importantes com esse público consumidor é com a tomada dos escritos em folhetim. Então, assim, quanto ao conteúdo, os românticos, eles cultivam muito esse nacionalismo, que se manifesta na exaltação da natureza, da pátria, no retorno ao passado histórico, na criação do herói nacional. Então, no caso dessas literaturas europeias, esses heróis nacionais, eles são os bonitos, os cavaleiros valentes, medievais. Já na literatura brasileira, que é um tanto quanto controverso, mas não, né? A gente vê que os nossos heróis nacionais, eles são os índios, não menos belos do que os europeus, né? Nem menos valentes, nem menos civilizados. Nessa exaltação desse passado histórico, nasce o culto à Idade Média, que além de representar glórias e tradições do passado, assume um papel de negar os valores da antiguidade clássica, como o paganismo. Então, o romântico promove assim uma volta a esse catolicismo medieval. Na gótica catedral, né, admirada a grandeza de Deus, os prodígios do cristianismo, como afirma Gonçalves de Magalhães nas suas literaturas. Então, assim, a natureza ela vai assumir também múltiplos significados. Ora, é uma extensão da pátria. Ora, é um refúgio à vida atribulada nos centros urbanos do século XIX. Ora, é um prolongamento da própria poeta e do seu estado emocional. Então, assim, a gente vê que existem ainda outras características marcantes do romantismo, que, gente, eu posso até falar que isso é um verdadeiro cartão de visita do movimento, tá? É o sentimentalismo, a supervalorização das emoções pessoais, o mundo interior que conta, o subjetivismo. Então, à medida que esse aprofundamento em direção ao eu se intensifica, a gente vai cultivando o indivíduo, o pessoalismo, a gente vai perdendo a consciência do todo, do coletivo, do social, e a gente se vira muito para dentro, para nós mesmos, tá? Então, essa excessiva valorização do eu gera o quê? O egocentrismo, gente. Segundo o qual os poetas românticos, eles se colocavam como centro do universo. Claro e evidente que surge um choque, né, entre essa realidade subjetiva e o mundo interior do poeta.
E a derrota inevitável do ego produz um estado de frustração e tédio. Então, segue-se constantes de múltiplas fugas da realidade, o álcool, o ópio, as casas de aluguel, a saudade da infância, as idealizações da sociedade, as idealizações do amor, da mulher, do romântico. Enfim, a gente foge, o romântico, né? A gente não. O romântico, ele foge o tempo todo do espaço, do tempo, e essas fugas, elas têm idas e voltas, com a exceção feita, a maior de todas as fugas românticas, né, que é a morte, o suicídio, infelizmente. Então, já no final do romantismo, notadamente lá em 1860, desenvolve-se uma literatura de caráter mais social. Então, a partir dessas transformações econômicas, políticas, sociais, a poesia, ela reflete as grandes agitações que lá em Portugal explodem, tá? Na famosa questão Coimbra, olha, entrando na história de novo. A luta abolicionista, Guerra do Paraguai. Então, assim, o ideal republicano resulta nessa poesia social, que era uma poesia de Castro Alves, que defendia o quê, gente? Os negros, tá? Então, no final, tudo foi uma transição para o realismo, porque quando a gente fala de romantismo, a gente fala de realismo também. A gente deixa o realismo mais para frente, porque a gente ainda está nessas correntes do romantismo. Então, quando a gente fala de individualismo romântico, existe um conflito aí do individualismo romântico e do que passa no interior do poeta. Dentro do romantismo português, a gente vai ter, vai poder falar de 3 escritores que ficaram muito, como eu posso dizer, que ficaram muito famosos nessa época com seus escritos, que foram Almeida Garré, Alexandre Herculano e ainda Camilo Castelo Branco, tá? Que nasceu em Lisboa. Então, assim, esses são os 3 principais autores do romantismo português. Que a gente deu uma pincelada geral no romantismo, né, de forma mundial, a gente traz um pouquinho para o Brasil, tá? Que o romantismo se inicia no Brasil lá em 1836, com Gonçalves de Magalhães, né, publicando a revista Niterói, que eu falei para vocês, e é considerado por vários historiadores, né, o verdadeiro início da literatura nacional, que está ligada a todo esse processo de independência política. Em 1822, Dom Pedro ele concretiza esse movimento que faz sentido de forma mais imediata a independência do Brasil, tá? Mas eu vou dar uma pulada nisso, não vou falar sobre história, porque não cabe a gente. A gente fala muito sobre produção literária, tá? Nessa primeira geração indianista, aonde a gente vê que é muito difundido, defendido, proclamado o índio nessa época. E que entendimento a gente faz disso? José de Alencar, dentro dos seus escritos, ele aparece, né, na literatura como um consolidador do romance, tá? Um ficcionista, e ele cai nesse gosto popular porque a sua obra é um retrato fiel das posições políticas e sociais. Então, ele é um grande proprietário rural, é um político conservador, tá? Monarquista, nacionalista, escravocrata, muito importante a gente falar isso, né? Porque ajudou ele fez parte do parlamento que discutia a lei do ventre livre. Então, todas essas posições, sobretudo o nacionalismo, como afirma o romance do prefácio lá das histórias dele, ele tem uma tentativa de fazer um grande painel do Brasil, descobrindo por inteiro o norte, o sul, o litoral, o sertão, o presente, o passado, podemos falar do urbano e do rural também, inclusive na tentativa de estabelecer uma linguagem brasileira. Então, o Alencar, José de Alencar, ele dentro dos escritos dele, ele defende muito o casamento entre o nativo e o europeu colonizador, nessa troca de favores. Uns ofereciam a natureza virgem, o solo esplêndido, outros a cultura. Então, na soma desses fatores, resultaria um Brasil independente, onde a gente percebe claramente, no Guarani, essa relação, né,
do Peri com a família do Antônio de Maris, né? E Iracema também, que Iracema é um anagrama de América, gente. Iracema, de frente para trás, é América, na relação da Índia com o português Martim. Então, assim, ao lado dessa nova geração, fruto dessa convivência entre os colonizadores e os colonizados, há outro aspecto a considerar, o medievalismo, que ele é muito explícito, tá? Quando a gente promove um olhar mais puro para essas questões que são passadas. Então, assim, de forma mais geral aí, o romance indianista é um gênero que popularizou muito Alencar, porque são 3 romances, gente, o Guarani, Iracema e o Birajara. Então, o indianismo, ele reflete muito esse nacionalismo, a exaltação da natureza pátria, essas obras que revelam uma preocupação histórica, por exemplo, né? O autor, ele fez questão de pesquisar em documentos cientistas aonde encontrou essa família, que são personagens que fazem parte do Guarani. Então, assim, essa natureza que aparece exaltada, nela vive um herói. E que herói é esse? O índio, a cultura, a fala e o modo de agir europeizados não tem vez, sabe? Não tem brecha, não há lacuna para que ele entre. E dentro dos romances regionalistas, que a gente falou também, há uma descrição do nordestino, do sertanejo. O autor consegue montar um quadro muito próximo da realidade, conhecendo o que era da região e do homem. E assim, ao tentar retratar o gaúcho lá na sua região, o autor incorre em falhas que, na maioria das vezes, nós aqui no Sudeste não tínhamos uma noção de como era quase que totalmente a região Sul. Então, assim, nos livros de cunho com romance regional, a gente vai ver muito isso, gente. A gente percebe uma idealização. Os personagens são moldados a partir de um conceito que, assim, é triste, mas é uma realidade, que, entre aspas, seria o bom selvagem, tá? E ainda tem os romances históricos, que a gente vai ver que são difundidos nessa época, tá? Que a gente fala que são romances de fundo histórico, que são voltados para o período colonial brasileiro, tá? Se bem que os romances indianistas também podem ser considerados históricos aí, tá, gente? Então, assim, vai retratar desde a procura, desde o descobrimento da terra de forma geral, até mesmo a procura de metais, que constituiria assim uma vontade muito grande dos portugueses de tomar partido, de fazer parte daquilo que não era deles, infelizmente. Então, assim, eu acredito que a gente consegue fazer um mapa geral na nossa cabeça do que foi o romantismo, onde ele surgiu, como ele chegou aqui e a distinção desse romantismo histórico, do regionalista e do indianista. No próximo bimestre, a gente entra já em romantismo urbano e ainda faz um parâmetro e um contraponto assim, antagônico, que a gente pode falar, entre o romantismo e o realismo. E eu espero que as dúvidas que vocês tenham sejam anotadas para a gente tirá-las no Meet durante a reunião. E, infelizmente, minha câmera só voltou agora, mas pelo menos falamos, pelo menos vamos ouvir. E quando vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente se fala por lá. Abraço, gente. Tchau, tchau.